Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, de imersão, nessa imersão para a libertação dos nossos medos. Mais um dia eu quero dizer que eu estou muito feliz com o que está acontecendo nos processos individuais das pessoas que têm acompanhado esse workshop até agora. As mensagens estão chegando exatamente com a percepção do nosso objetivo. Hoje nós vamos dar uma olhada nos 5 passos de libertação do medo e vocês vão entender melhor o porquê de eu estar dizendo isso, o porquê de estar me sentindo tão feliz a cada mensagem que chega com uma ampliação de consciência, em que tantas vezes é como ontem, né, que a gente estava aqui no workshop e chegou uma pergunta, e como muda? Então, vocês vão ver que são 5 etapas e que a cada etapa tem mudança e que vocês já estão nesse processo de mudança. Então, isso é maravilhoso, porque a gente só está há 2 dias, né? Esse é o terceiro. Então, às vezes a gente acha que o processo de libertação, o processo de transformação, ele demora muito tempo. Sim, ele dura toda a vida, mas isso não quer dizer que a cada instante você já não se libera, você já não sente uma tranquilidade, né? E essa tranquilidade vai se refletindo na sua vida. Esses 2 dias nós vimos alguns dos casos compartilhados de vocês, né? Que vocês, de uma forma tão aberta, tão receptiva, isso é tão importante nessa metodologia de trabalho, que vocês cederam, que vocês ofertaram, isso já é uma abertura fantástica, porque para todo o processo a gente tem que ter esse desejo de olhar, né, o desejo de ver. Vamos ver daqui a pouquinho essas etapas e vocês vão entender do que eu estou falando e por que eu estou fazendo referência a esse processo. A gente viu que o medo, ele se reflete em todas as fases, né, em toda a nossa estrutura de vida. E às vezes um grande trauma que você viveu, ou o que nem parece ser trauma, mas que para você não foi bem assimilado, continua durante décadas, durante sua vida inteira, repercutindo e se repetindo em diferentes situações, não é isso? Então, só essas reflexões já estão ajudando vocês nessa ampliação de consciência. Então, continuem com essa abertura, desejando ver para transformar. A gente olhou ali os medos atuando na sua vida pessoal, a gente deu uma mergulhada no medo nos relacionamentos, não é verdade? Vimos que ele pode comprometer a sua escalada para o sucesso, porque vai lhe faltar autoestima, vai lhe faltar confiar na sua intuição. Ora, medo, completamente contrário à confiança. Ninguém segue, a gente fica preso. Então, nós estamos nesses 2 dias nessa imersão. Se mexeu alguma coisa em você que você sentiu, não tem medo, tá? Acolhe, isso aí já estava aí e precisa ser completamente abraçado, né? Foram os nossos 2 dias de um abraço maravilhoso, essa conexão, né? É sempre um desafio trabalhar com questões tão importantes de cada um de vocês e ajudando a esse mergulho, ajudando a dizer, opa, veja só aqui no seu relato, aqui tem isso. E aí a gente vai vendo que as histórias são tão parecidas, não é verdade? E essas histórias, elas estão conectadas à nossa vida, né? Na minha vida não foi diferente, não é diferente da de vocês. Eu estou nesse trabalho não porque eu apenas estudei, mas porque mais do que estudar as técnicas psicológicas, a psicologia profunda, as técnicas terapêuticas holísticas profundas que eu tanto amo, o que mais estudo é a minha própria transformação. Não existe nenhum processo terapêutico em que aconteça a ajuda sem que o ajudante esteja imerso nessa possibilidade de ajudar. Então, eu não cheguei na psicologia para descobrir o autodescobrimento, né? Para trabalhar esse poder que eu estou dizendo a vocês, aprendam a autoanálise, aprendam a perceber que vocês mesmos vão ganhar autonomia. Eu estou dizendo isso não só como profissional, mas como alguém que estuda o medo na própria vida há mais de 20 anos e que trabalha o desbloqueio, a libertação e o redirecionamento da vida. Foi assim que eu cheguei aqui. É assim que nós vamos continuar juntos, fazendo história nas nossas vidas, porque se a gente chegar na primeira barreira e ficar parado,
a gente vai ficar continuando repetindo. Vocês já viram na vida de vocês que as coisas ficam se repetindo, principalmente dor, né? Ela fica ali, insistindo. A nossa vida é sempre do mesmo e a gente preso na mesma dor. Sabe por quê? Porque nós estamos repetindo atos adoecidos e esses atos adoecidos é que estão repetindo o padrão da nossa vida. Não é Deus, não é o universo, não é a vida que é uma desgraça, não é nada disso. A gente, sem perceber, está fazendo isso. Tem uma frase do Jung que eu uso muito com meus alunos, com pacientes, né? O Jung, né, o Carl Gustav Jung, que é quem criou a psicologia analítica, que eu amo demais e que é base, né, dos nossos estudos de autodescobrimento e de educação consciencial, ele diz: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele vai dominar a sua vida e você vai chamar ele de destino. Ele quem vai dirigir sua vida. E é isso que acontece. Você inconscientemente está repetindo sem perceber. Sabe por quê? Porque está inconsciente, preso pelo medo. Isso não é só na sua vida, né? De todos nós. Vocês imaginem que para eu chegar nessa escalada, que comecei a contar um pouquinho para vocês, precisei encarar a necessidade de mudar tanto. Entrar nos talentos, sim. Eu não comecei a minha vida, como falei para vocês, dentro da psicologia, porque desde criança eu tinha identificado que eu tinha uma habilidade linda, incrível para escrever. Tinha também para ajudar as pessoas. Eu brinco com meus alunos dizendo, sabe quando foi que eu comecei a trabalhar com medo? Eu devia ter 6, 7, 8 anos de idade, porque eu era a pessoa que todos os amigos procuravam para colocar aqueles que não andavam de bicicleta para andar de bicicleta. Eu, quando entrei na adolescência e na fase adulta, continuei. Pessoa que não sabia nadar, eu adorava, né? Assim, eu comecei a nadar com 2 anos, então todo mundo diz que eu enfrentava muito bem, né? Sempre enfrentei muito bem os desafios. Então, eu ensinava a nadar. E crianças, né? Até hoje, eu aqui na Itália agora, nasceu uma sobrinha linda no Brasil. Quando ela começou para os 9 meses, aí a mãe, né, minha irmã, me liga e diz: Mirela, vem logo para cá, porque ela já vai começar a andar. Por quê? Porque são situações da vida que a gente enfrenta desde pequenininho. Todas são desafios a vencer. E às vezes aquela experiência ali, se você constrói com segurança, ela vai comandar toda a sua vida. Tem até um e-mail de um de vocês que chegou hoje que fala justamente disso, de uma experiência. Engraçado que eu tenho uma aluna também que conta a experiência contrária, que ela conta que quando ela foi aprender a nadar, o avô jogou ela na piscina. Quando o avô jogou, né, ela na piscina, ela afundou. E ali, aquele fracasso, né, aquele movimento de morte, se repercute na vida dela até hoje. O medo do fracasso, a sensação de que não vai dar conta quando algo te surpreende, que aquela criança não esperava por isso. E o engraçado é que eu tenho uma outra aluna que trouxe essa questão contrário. Alguém jogou-a na piscina, né? No caso, se não me engano, o pai também, foi o pai que a jogou na piscina, não foi o avô. E tinha até um irmão dentro da piscina, tinha tudo. Mas ela disse que ela não estava pronta. Jogaram ali e ela precisou, para não morrer, precisou nadar. E ela nadou. Só que qual é a diferença? Essa pessoa também presa em conflitos, também presa em dificuldades hoje. A diferença é que ela nadou não porque estava segura. Ela nadou para não morrer. E quantas vezes na nossa vida nós estamos realizando, fazendo só quando chega no limite? A gente não consegue dar uma continuidade saudável para a vida. Só quando chega no limite é que a gente vai lá e resolve e continua mal. Veja, eventos lá atrás, né? E eu lembro que já comecei a trabalhar no medo desde muito cedo, porque é natural em mim essa vontade de superar o medo desde sempre, e sempre foi assim. Via que sabia escrever, sou jornalista, amo de paixão essa profissão. Aqui com vocês, escrevo os e-books de vocês, né, dos alunos, escrevo, tenho livro, né, publicado. Então, assim, estou aqui falando com vocês como uma profissional da área da saúde psicológica, né, sim, mas também com tudo que eu aprendi no jornalismo. Então, veja, sempre comigo. Só que chegou um momento em que essa carreira, que para mim era tão fantástica, né, e eu já estava, nessa época, há mais de 15 anos trabalhando autoconhecimento, já tive o contato com a psicologia transpessoal,
e já trabalhava com grupos terapêuticos de forma voluntária há muito tempo, por uma questão que nasceu em mim. Não consigo descobrir algo que pode ajudar as pessoas e guardar comigo. Isso antes de me apresentar como profissional da área de saúde. Então, essa é uma coisa que sempre me intrigou. Quando eu descubro algo maravilhoso que me liberta, eu digo, nossa, eu não posso ficar com isso para mim. Eu não posso, eu preciso compartilhar. Existem pessoas que também estão sedentas por isso, e eu preciso levar isso até elas. Então, isso me move, isso sempre me moveu. Em todos os grupos terapêuticos que eu trabalhei antes, né, e todo o trabalho que venho desenvolvendo com meus alunos nos últimos 5, 6 anos. Então, esse movimento é um movimento que veio de uma grande mudança. Eu tinha uma carreira completamente consolidada, tinha agência de publicidade, que na minha cidade era uma das mais bem posicionadas, tinha uma ação de mercado fantástica como jornalista, estava na televisão, estava no rádio, não é que eu não estava trabalhando. Só que dentro de mim veio uma voz, e quando eu ouço essa voz, eu digo a vocês, que é o que a gente aprende na libertação do medo. Quando a gente ultrapassa esses medos, a gente ouve a intuição, nosso eu verdadeiro, que ele aponta para onde você vai. E eu simplesmente segui. Já conhecia, já trabalhava esse autoconhecimento na minha vida em todos os sofrimentos. Alguém falou de ciúme, da insegurança do ciúme. Deus, como já vivi, né, nas nossas aulas. Não vou conseguir detalhar tudo para vocês, mas vamos ter oportunidades. Então, como já trabalhei essa insegurança, fruto das experiências vividas na infância, onde meu pai traía tanto minha mãe, onde minha mãe se descontrolava tanto, onde meu pai saiu de casa para ficar com outra mulher. Então, veja, aquilo ali, concentrado na minha experiência, me portou a uma adulta também insegura. E cada coisa que eu ia observando o adoecimento na minha vida, nos últimos 23, 20, quase 25 anos, poxa, quanto tempo, né? Tô velha. Mas é tão bom chegar agora aos 42 com essas histórias trabalhadas, porque cada coisa que chegava, eu ia trabalhando a conscientização. Então, quando eu cheguei na psicologia, quando eu conheci a transpessoal, porque a psicologia em si, ela nunca me inspirou tanto quando eu vi a psicologia profunda. Quando eu peguei meu primeiro livro de psicologia profunda, eu disse, ah, não, é isso aqui. E isso foi num domingo de uma crise de choro muito grande depois do divórcio. Eu descobri meu complexo, né, minha grande dificuldade, o medo da solidão naquele dia. Eu lembro que depois do divórcio, que foi um divórcio difícil, onde eu passei por traição, onde eram 15 anos onde eu tinha me dedicado tanto a vencer meu ciúme, a não tentar controlar, e depois de 4 anos me esforçando, a vida me deu um presente muito grande, que foi o meu marido, né, na época, sair de casa. E aí eu tive que encarar, né, a frustração do esforço, aquela perda, tudo, e dar a volta por cima. Foi o melhor presente que eu já ganhei da minha vida, porque naquele movimento eu tinha várias prisões dessas que nós trabalhamos aqui, né, de olhar mais para a família, mais para o casamento e não para mim. E a gente tem esse defeito. A gente olha primeiro para os outros e depois para a gente. Assim falta mãe, falta mulher, tá? Falta tudo, porque sem você olhar para você, você não vai ser uma boa mãe. Sem você olhar para você, você não vai ser uma boa esposa. E aí, dentro desse movimento, nesse dia, de repente, eu me vi sozinha. O ex-marido pegou os filhos e levou para uma viagem. Meus pais, que ainda moravam na mesma cidade, viajaram, minha irmã, e eu entrei numa crise tão grande que eu esqueci que tinha amigos, esqueci que tinham pessoas na cidade. E eu só chorava muito, desesperada por aquele medo de ficar sozinha, de estar ali sozinha. E nessa hora eu vi uma intuição e eu peguei um livro da psicologia transpessoal. Dali para frente, no outro dia eu estava na faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia não achei o que eu estava procurando, embora amo e agradeço todo o percurso feito lá. E comecei imediatamente, né? Já era formada, comecei imediatamente todos os cursos profundos das técnicas que eu trabalho,
né, a análise de sonhos, a constelação familiar sistêmica, a regressão de memória para o acesso e libertação do medo, a hipnose que você pode usar no processo terapêutico, o processo transpessoal que você trabalha até com emergência espiritual. Então, veja, tudo isso eu não parei mais, né? Não parei mais. E montei clínica, construí uma clínica imensa, linda, a qual eu amo tanto, só de pensar, digo amo, né? Porque aquela, tudo que você constrói fica dentro de você, começa a aprender isso, que é para não se sentir perdendo as coisas por aí. E é que, com muito amor fiz aquilo ali. Precisei vender apartamento, vendi apartamento, levei um calote imenso, não me pagaram. Sou daquelas que confia demais, né? E lembro que isso me impôs dificuldades. Eu digo, não, não desiste, esse aqui é o teu sonho. E as dificuldades aparecendo de toda a ordem. E o Delfos ficou construído. Delfos, que ainda é esse instituto de curso que a gente atua pela internet, mas a estrutura física, como as salas que começaram a funcionar com os alunos e vendo a cada aluno ser transformado, vendo tudo aquilo que eu tinha sonhado acontecer na vida das pessoas. Uma coisa inesquecível. Só que, de repente, eu senti que tinha que vir para a Itália. Mais uma vez, esse eu interior. Lembro que quando eu fiz 40, eu já sabia que aos 40 anos ia ter uma grande transformação. Você não sabe o que vai acontecer com você quando você começar a ouvir sua intuição. A gente começa a sentir para onde a gente vai. E eu comecei a sentir, eu tenho que ir para a Europa. E eu não tenho que ir para a Europa, eu tenho que ir para a Itália. E era um momento muito difícil, só que a vida me deu um presentaço. E eu cheguei aqui. E eu disse, eu vou encontrar alguém na Europa e é na Itália. E fiquei com aquela coisa, e aqui estou. Quando cheguei na Itália, vim para poucos dias. Quando volto para o Brasil, sinto dentro do meu coração. O seu trabalho você precisa levar para lá. E aí, eu larguei tudo. Imagina, já estava com tudo pronto, com tudo funcionando, com os alunos. E eu senti dentro. Vocês acham que não dá medo? Vocês acham mesmo que não dá medo? Né? Vocês acham mesmo que não deu medo largar? Tinha um trabalho imenso. Quando eu fui para a psicologia, tinha o cargo mais alto dentro da comunicação social, em termos financeiros e de projeção na cidade que eu morava. E ninguém foi de acordo, ninguém, né, nem meu chefe, ninguém. E eu disse, mas esse é o meu caminho. E confiante naquilo ali, comecei a construir, né, durante todos esses anos, essa trajetória. Mas aí eu pergunto a vocês, vocês acham que não deu medo? Deu. O medo, ele só não pode ser uma barreira. Claro que deu medo de deixar o Delfos para reconstruir um Delfos virtual, né, que levava a vida das pessoas, eu reconstruí aqui na Itália, recomeçar num país em que eu não sabia falar tchau, né, tchau que é o em italiano, quando eu cheguei aqui não sabia falar nada. Com 4 meses eu já estava trabalhando com meus pacientes e alunos italianos, e em italiano. Isso é uma coisa que você vem da alma, mas você precisa acreditar. Muitas pessoas que eu conheço aqui na Itália, né, que sabem a dificuldade, você que está aí, se você é de algum país, você vai saber. Você chegar num país é muito difícil de você começar a trabalhar. Mas quando você está, eu digo sempre aos meus alunos, quando você está fixado no seu propósito, você pode estar onde você estiver. O propósito ele vai com você. Você não tem mais medo de ir. Você não tem medo de recomeçar, porque não tem recomeço. Tudo que você fez está com você. A sua riqueza não é o que está fora. A sua riqueza é o que está dentro. E aí eu estou aqui vencendo o maior de todos os medos, que apesar de jornalista, apesar de tudo, né, tenho pensamentos que são muito profundos e que são diferentes de alguma forma dos trabalhos convencionais de trabalho com a cura interior. Por quê? Porque vocês viram, na hora que vocês trazem uma questão, a gente vai direto. Eu confio na capacidade de vocês de enfrentar esse processo. E a gente vai ali trabalhando dentro dessa ótica da psicologia profunda, que é muito rápida, e que é uma rapidez que dá um movimento maravilhoso e que algumas pessoas não entendem, né? Pensamento sobre educação, trabalho com crianças que eu trabalho e que a gente vê como está equivocado o trabalho de profissionais de saúde, o trabalho de psicólogos que não fizeram processos de autodescobrimento e que não conseguem ver o processo dos seus pacientes. Terapeutas, idem, educadores, pais. Gente,
é o mundo precisando disso, não somos só nós. Então, é assim que eu cheguei aqui, né? E é assim que estou vencendo, graças a essa pandemia, né? Que eu cheguei até a internet, porque eu estava aqui na Itália trabalhando só com grupos presenciais, como há tantos anos. E aí, esse presente de estar aqui com vocês, vencendo esse medo, a insegurança, muitas vezes daquilo, né, de defender o trabalho que eu acredito e que eu sei que transforma todos os dias a minha vida, a dos meus alunos, e que é inesquecível. Então, essa é a minha missão, né? Foi isso que eu senti no dia que eu abri aquele livro. Já transformava a vida de pessoas sem perceber, né? Já tinha grupos terapêuticos desde o lançamento do meu livro há mais de 12 anos, e esses grupos começavam a crescer e as pessoas a se transformar, tantas que hoje eu olho e digo, nossa, meu Deus, que história de vida maravilhosa. E aí eu olho assim e digo, como é lindo abraçar a nossa missão. Eu abracei a minha, e aí eu decidi que esse ia ser meu processo, ajudar as pessoas a encontrarem também as suas missões de vida. E não se encontra isso sem ultrapassar o danado do medo, tá? Você veja, eu falei aqui por alto, tá? Mas cada medo que eu tive que enfrentar e que preciso, mas veja, eles não se colocaram como barreiras. Eu estou aqui, meus filhos estão no Brasil, complexo materno, de vez em quando vem que me derruba. Força. E a cada mensagem dos meus filhos, que sentem que eu estou perto, mesmo estando longe, que sentem meu apoio, que crescem, mesmo enfrentando a dificuldade desse afastamento, dizem, meu Deus, que trabalho maravilhoso. É esse, quando a gente faz na gente, e a gente faz nas pessoas que estão perto da gente, e a gente pode levar até vocês. Então, fico muito feliz por esses dias, né? Agradeço aqui por esse espaço inicial, onde eu estou compartilhando um pouco com vocês dessa história, e dizer que esse é o papel do que eu quero fazer, por isso essa dedicação tão grande com as histórias de vocês, né? Uma forma que muitas vezes é difícil de administrar, mas eu não acredito nesse trabalho sem ser com a construção dessa história que vocês trazem, porque é isso que pode trazer o impacto, é quando vocês dividem, que ajuda não só a você, porque, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu separei algumas histórias que falam de assuntos diferentes que a gente não trabalhou, para a gente trabalhar rapidinho antes da gente entrar na nossa meta de hoje. Porque trabalhar com essa liberação dessas emoções adoecidas, com os conflitos que são, quando eu pergunto, por quantos conflitos você enfrenta por dia, vai continuar sem olhar? Presta atenção, vai continuar sem trabalhar? Teu adoecimento só vai piorar, não tem escolha. Só tem uma escolha na vida, é ser feliz. Então, para, né? Para e vamos. Então, veja, e nesse momento do adoecimento tão grande, né, onde a gente tem, eu estou falando aqui da Itália, e vocês estão aí no Brasil, olha os dados da OMS sobre a saúde mental no Brasil, uma das piores do mundo, porque é um país que vive estresse financeiro, estresse das mais diferentes áreas, não é? Então, veja, essa força, essa pressão na nação, a forma como nós enfrentamos as nossas realidades, levam ao adoecimento. Então, sistemicamente, quando a gente olha para um país, a gente olha para a sua história, a gente olha para o seu povo, e a gente agora precisa olhar para essa doença, e a gente precisa sair dessa doença, né? E não se sai dessa doença sem a gente mergulhar cada vez mais no que a gente está sentindo, para que a gente passe a sair dessa estatística, né? Quando a gente tem aí o Brasil, se não me engano, mais de 80% de nível de ansiedade, e aí eu digo, meu Deus, isso, imagina as pessoas que não falam, né? Porque a ansiedade é um negócio que você vai lá, quando você vai ter o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, e o resto da população. Eu não encontro pessoas que não estão sofrendo de ansiedade. Tem pessoas que falam, mas a ansiedade é saudável. Ok, você pode pegar na análise que você quiser. Eu acredito que uma boa expectativa é saudável. Na hora que eu estou ansioso, tentando ter o controle e sofrendo, isso não é saudável. Eu preciso de ajuda urgente. E aí, como eu falei para vocês, né, o porquê que a gente trabalha dessa forma e que ajuda tanto. Hoje eu trouxe aqui divórcio. A gente não falou muito de divórcio, né? Então, a Juliana, que ela tem 29 anos, ela mandou uma mensagem
curtinha, mas que fala tanto, porque ela disse: eu estou numa fase de muita ansiedade, insegurança e de medo por causa de uma possível separação. Gente, quando a gente ouve essa palavra separação, tá? Pode ser qualquer separação que pode levar a esse nível de ansiedade, pode ser da morte de alguém, mas o divórcio, certo? Pode ser quando você vai trabalhar fora em outra cidade, você se separa, pode ser quando você vai fazer sua vida profissional. Então, tudo é uma separação, ou pode ser uma separação, tem que ver o contexto da sua vida. Mas eu achei legal falar de divórcio com o paralelo do medo, que a gente falou de relacionamentos, e o divórcio, ele é um grande desafio para o medo. Sabe por quê? Porque a pergunta inicial que a gente trabalha muito no percurso do medo é: como é que você foi para esse casamento? Você foi para esse casamento como uma pessoa grande, no caso das mulheres, né? Como uma mulher adulta, segura, ou você foi para esse casamento como uma criança psicológica, como uma infância psicológica completamente adoecida? Se você foi para esse casamento com as suas inseguranças e com a sua infância psicológica, o que você acha que vai acontecer na hora de um possível divórcio? O desespero toca na sua porta, independente do motivo. Então, esse medo, vários alunos e pacientes que eu atendo, esse medo ele vai bater na porta muitas vezes por medo de não dar conta, por medo da pessoa não sabe se ela consegue. Às vezes, profissionais, mulheres que trabalham, tá? Que têm uma renda financeira alta, que têm seu patrimônio. Isso não quer dizer, não tem a ver com a nossa situação social, tem a ver com a nossa condição. E, por exemplo, mulheres assim, completamente apavoradas, travadas, passando 2 meses, 2 anos depois da decisão para conseguir se separar, porque não sabia se ia conseguir gestir a própria vida sozinha. Imagina isso na vida de uma mulher. Óbvio que uma mulher competente, óbvio que uma mulher que trabalha, só que por trás de toda a nossa máscara tem sempre a parte interior, tá certo? Dos medos. Então, não importa se você tem algum tipo de dependência, algum nível de dependência, isso vai para o seu casamento, isso vai para o seu divórcio, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esses temas ou sobre algum outro, também podem ir mandando antes da gente entrar aqui no nosso tema de hoje. Eu separei um outro tema muito importante: maternidade. Meu Deus do céu, como ser mãe é uma coisa que era para a gente olhar com cuidado de trabalhar o despertar consciencial. Olha, quantas mulheres não percebem, mas é a partir da maternidade. Quando não é a partir da maternidade, que a pessoa fica ali com medo e insegura, depois nasce um filho, aí nasce o segundo, aí vem o segundo filho. Em algum momento, né, quando a mulher ela traz essa insegurança, a maternidade ela pode ser uma dor incalculável. E a gente tem um e-mail, eu recebi um e-mail daqui do nosso grupo falando disso. E eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, mas ela fala que ela acha que ela teve depressão pós-parto, e ela fala: eu acho que a maternidade me deixou fora do normal. Então, na hora que ela fala disso, ela fala em duas coisas que acontecem muito, né? Com toda mãe que falha com seus filhos ou que acha que falhou. A depressão pós-parto, ela dá uma sensação de que você não queria aquele filho. Cara, não é isso. Você ama seu filho demais, demais, demais. Você só estava com medo de não dar conta, de você ser um perigo, né, para essa criança, de você não estar preparado ali para aquele processo. Mas aí, veja, esses dois sentimentos juntos, eles vão levando ao adoecimento, e a gente vai se culpando, achando que é fraco, não, você não é fraco, você não entrou na depressão pós-parto porque você teve um filho, você já estava com a demanda de insegurança há muito tempo. Na hora que você vê a responsabilidade de ser mãe, de alguma forma você não deu conta, não é falta de amor, não, tá? E aí ela disse que depois ela começou com algumas fobias, né, que é o medo, que o medo vai adoecendo, tá? E aí, quando você tem fobia, você vai investigando para que você possa sair. Tem sempre alguma coisa por trás. Mas ela conta que depois desse sentimento de culpa, começou a ficar uma mãe muito super protetora, com medo de perder os filhos. Então, entenda. Um medo vai levando ao outro, eu começo a ficar paranoica com meus filhos. A mãe super protetora, ela tem o risco de arruinar a criança, né? Porque essa superproteção é medo. O filho sente sua insegurança e se torna uma pessoa insegura. Logo vai se tornar um adulto inseguro, logo vai para casa, ao fim. Mais uma pessoa na vida dodóizinha que nem a gente. Então, não é bacana a gente ficar preso nesse movimento, tá? Então, a gente tem aqui
O caso que eu falei para vocês do mergulho na água, né? Que ela fala assim, que no lugar de nadar eu afundei. Lembra que eu estava falando da nossa amiga que foi aprender a nadar quando o avô jogou na água? E aí, como é legal, ela hoje relatou alguns medos, né? Ela é uma pessoa que passou por uma perda de peso muito grande na vida em função de uma cirurgia bariátrica. Ela diz: eu tenho medo de engordar de novo, eu tenho medo de tomar decisão, eu tenho medo de ser julgada. Isso é ou não é tudo ligado com fracasso, né? Veja lá, medo de engordar de novo, eu tenho medo que a minha cirurgia seja um fracasso, mesmo um fracasso lá da piscina, não é? E aí você, medo de tomar uma decisão. Por que eu tenho medo de tomar a decisão errada? Se eu tomar a decisão errada é o quê? Um fracasso, não é? Então, medo de ser julgada. Julgada por quê? Tenho medo de ser julgada porque o outro vai julgar que eu fiz alguma coisa errada, não é isso? Então, veja, tudo interligado. Por isso que quando a gente começa a aprender esse processo de análise consciencial, a gente vai trabalhando na gente essa libertação. Eu vou deixando alguns aqui para a gente ir vendo com o tempo, tá? Mas eu acho muito importante a análise dessas situações que vocês mandaram, porque nos ajuda muito, né, a que vocês aprendam a fazer isso na sua própria história, tá certo? Então, estão prontos para que a gente hoje, nosso objetivo de hoje é trabalhar, né, essa libertação do medo. Então, no nosso método, a gente descreve, né, 5 passos para essa nossa ansiedade de libertar-se do medo. Então, esses 5 estágios que você precisa vivenciar, tá? Então, assim, às vezes a pessoa quer falar comigo e quer chegar no estágio 5 sem passar para o 1. Vai, que nem você querer passar do maternal para a universidade. Não vai. Lembra-se que nós estamos aqui como crianças psicológicas, lembra disso? Então, veja, essa criança psicológica, ela primeiro vai ter que amadurecer, não vai? Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro estágio, que é o da maioria das pessoas que estão com a gente nesse workshop, nessa imersão. Vocês prestaram atenção nas mensagens que a gente lê, né, nos depoimentos de vocês, os que foram em alguns grupos, né, os que chegam no e-mail vocês não têm acesso, mas esses depoimentos, eles demonstram um estado de prisão. As pessoas estão bloqueadas. Nós, né, quando nós somos bloqueados por esse medo, é onde surge o adoecimento. Porque esse medo, ele não poderia me barrar. Ele é um medo ilusório. Não é verdade? A gente está aqui analisando, ó, por exemplo, quando eu falei da Andresa, está presa lá numa experiência da piscina lá, não sei quando, não é? E agora não está acontecendo a ameaça. Ela está sendo barrada por uma ameaça que não existe. Ou seja, presa numa ilusão. Nesse nível, a gente não tem consciência, nós somos completamente infantis e rígidos. Porque essa rigidez do ego, o ego, ele é o centro da sua consciência, tá? Então, tudo que vai ser conscientizado passa pelo ego. Você não sai dessa prisão sem se conscientizar. Então, veja, nesse estado não tem consciência. Vocês viram, na hora que eu falo uma coisa, faço uma reflexão, aí você diz, poxa, faz sentido, não é? Ó, é isso mesmo. Então, veja, ali você está vivendo dominado pela sombra, tá? Completamente dominado por essa sombra, domado por essa sombra. E a gente precisa ter condição de sair, que é o que nós fizemos nesses 2 dias, né? Nesse terceiro dia, estamos ampliando esse trabalho, que o que é? Sair desse estado de prisão para um estado novo, né? Um estágio de conscientização, que é a segunda etapa. Aí alguém me pergunta, tem transformação aí? Eu digo, tem. Tem transformação, sim. Você imagina você tá preso, sofrendo nesse nível de prisão aí. Você tá sem saber por quê. Você fica se sentindo uma pessoa louca, porque não faz sentido. Pessoas que têm fobias, vem um inseto voando, vem uma borboleta para cima da pessoa, a pessoa acha que é um monstro, tá? E a pessoa, aquilo ali é uma pressão psicológica muito grande, porque não é que ela não sabe que aquilo ali é uma borboleta e que a borboleta não engole ninguém, não. Veja, é uma prisão. Você vai separar
e você tem medo de morrer porque vai separar, que nada você tem capacidade, sua vida pode ser muito melhor. Eu conto, minha trajetória do divórcio é de libertação, não porque tinha um marido ruim, apesar das experiências difíceis, eu tinha um casamento maravilhoso. E aí, eu vou fazer do medo o quê? Libertação. Eu vou crescer, eu vou aproveitar a porta que se abriu para algo novo. Se eu ficar preso no medo, eu nunca mais caso, nunca mais quero saber de homem, eu vou ficar revoltada. Isso é o ego rígido, que não quer transformação. Então, nesse nível, você está ali, cego, tá? A palavra é essa, cego. Por isso que cada reflexão que a gente faz é tão importante para vocês. E quem conseguiu fazer e quem está conseguindo fazer essa reflexão na própria vida, está já saindo, tá? Pode aparecer um outro medo precisando ser conscientizado, um outro desafio, um outro conflito. Mas você, quando faz esse desafio, você vai para a segunda etapa, tá? Vamos olhar para a gente, com a gente, esse estado de conscientização na nossa segunda etapa. Você está afim ou não está? Porque se você não tiver o desejo, gente, não vai, tá? O ego, ele tem a forma de funcionamento dele, ele precisa ter o desejo. Por quê? Porque ele está cego, dói para danado cair em si, né? Cair a ficha. Tem uma aluna que lançou nos nossos cursos um termo que ela, quando a gente está estudando, nossos cursos são muito vivenciais, e a gente vai fazendo a transformação na gente, ela, no meio da aula, ela fazia, putz, caiu uma bigorna, né? E eu nem que sabia que danada era bigorna, fui descobrir que era um negócio da construção, um negócio grande que só, e eu disse, é assim mesmo, porque se é grande, você está caindo lá na construção, e se essa bigorna dá esse impacto, é mais ou menos isso, só que vejam, na primeira etapa é só doença. Nessa segunda aqui, você começa uma trajetória com self, que é o seu eu verdadeiro. Olha, só na segunda etapa, você já está trabalhando um nível de construção de saúde. E repito, que é o que a gente quer, chegar na 5 antes de passar da 1. Não vai, nem a pau, é impossível. Então, viva a transformação do estado de conscientização. Diga, meu Deus, como eu mudei, eu estava cego, agora eu vejo. Vocês acham que de um cego para uma visão não é uma mudança muito grande, não? Minha gente, se vocês têm miopia ou algum problema de dificuldade de visão, qual é a diferença de você olhar uma coisa com óculos e sem óculos? Então, veja, reconheça a transformação, porque nesse estado, o seu ego ele começa a cair em si. Então, o nosso processo com o medo, com os nossos conflitos é esse. E aí ele vai começar a identificar essas ilusões que ele estava vivendo. Ele vai começar a ser capaz de raciocinar. Naquele outro nível ali, presinho, trancado de trás das grades, ele nem entende, nem quer entender, ainda tem medo de quem sabe, né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, porque ele tem medo. O ego ali, ele tem medo muitas vezes a pessoa começa o curso do medo, na primeira aula, já vi vários e vários alunos que na primeira aula disse, o depoimento, né, de abertura é eu tô com medo, né? Tô com medo do curso do medo. E aí você diz, é sim, por quê? Porque naquele nível você não tem condição de raciocinar. E aí você também não consegue entender realmente o que está acontecendo. Você está interpretando sua vida pela ótica do medo. E a ótica do medo, te garanto, é um escuro total. Você não vê nada, é domínio da sombra. Nesse nível, a gente só trabalha baseado em máscara, porque a gente está com tanto medo, no medo, que a gente coloca mais máscaras para esconder as nossas deficiências, para esconder as nossas limitações. E aí a gente não é capaz da conscientização. Com a ajuda de um processo, né, com a ajuda de um processo consciencial, você acelera. Não é que sozinho você não é capaz de fazer. Eu gosto de dizer que todo mundo é capaz, mas se você aprende as ferramentas, imagina que você vai construir uma casa sozinho, né? Você sozinho, você compra o material, você vai lá, ser o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, tudo. E imagina se no lugar de você construir essa casa sozinho, chega uma empreiteira e vai ali construir sua casa. Qual é a diferença? A diferença é que ela vai ficar muito mais segura, ela vai ficar muito melhor estruturada, ela vai estar forte, firme, e ela vai acontecendo mais rápido. Porque vai dizer que no estado de dor que nós estamos, a gente não quer fazer um processo com segurança e um pouquinho mais rápido. Claro que quer.
E vocês viram que aquilo que conscientiza destrava, né? Eu hoje atendi uma paciente que ligava chorando, desesperada, ela não respirava, tá? Ela não respirava, e ela já trabalha isso há muito tempo, mas na hora que vem a dor, a gente fica meio cego, e a melhor coisa é procurar ajuda mesmo. Porque preso pelo medo, você vai estar lá no primeiro nível cerebral, não é no seu cérebro primitivo. Ele não tem espaço para raciocínio. Sua energia de raciocínio, ela está ali completamente inacessível. E aí ela liga porque o namorado terminou o relacionamento de muitos anos, né? E ela até já queria que terminar há muito tempo também. E ela não entende, porque ela já queria terminar, e quando ele termina, o que que aconteceu? E aí, quando a gente faz o processo, ela lembra, né, que ela, por ser uma filha adotiva, ela lembra da imagem da mãe biológica, que ela foi uma filha adotada já com mais idade, então ela lembra da imagem da mãe biológica quando vai embora, né? Imagina. E aí ela viu o abandono, viu que ela não tinha abandonado essa relação antes, porque como ela tem o complexo de abandono, ela acha que ela não pode abandonar ninguém, nem os cachorros da casa dela. E ela sofre se ela sair de casa e abandonar os cachorros. E aí você vai, ela viu isso, e ela viu, tinha nada a ver com o relacionamento, nada a ver, nunca tem, tá, gente? O homem é um negócio maravilhoso, é um parceiro incrível, é ótimo a gente estar numa relação, mas vocês estão pensando que quando você se desestrutura é por causa dele? Não, é porque vocês estão lá no estágio um, tá? A gente está precisando mergulhar no 2. E vocês imaginam que em pouco tempo de uma sessão que a gente fez, né, aquela situação do choro passou só por conscientizar. Então, a dor vai continuar, a dor vai ficar ali, mas a situação daquele sofrimento ilusório que estava lá no estágio um, só de entrar no 2 já começa a acontecer. Só que depois de entrar no 2 eu preciso entrar no 3, né? Que passo é, gente, o terceiro, depois que eu começo essa conscientização, que o meu ego já é capaz de raciocinar, tá? Ele já caiu em si, né? Já caiu a bigorna, ele vai precisar se ressignificar aquilo que está acontecendo. Então, na hora que eu penso no abandono, por exemplo, nesse exemplo, eu não vou mais ver o abandono como abandono. Nesse caso que eu contei para vocês, o que que a gente trabalhou, né? Mas você nunca foi abandonada. Quem que disse que você foi abandonada? Como você foi abandonada? Convidando, porque se esse ego ainda está inflexível, ele não aceita. Poxa, se a minha mãe me deu para alguém, ela me abandonou e ponto final. Desgraçada, infeliz, eu não tenho valor. E eu sei lá quanta coisa vai passar na nossa cabeça. Mas essa ressignificação eu começo com o ego mais maduro, compreender as circunstâncias. Lembra que no estado anterior eu comecei a pensar, né? Comecei a ter capacidade de raciocinar. Agora eu vou começar a compreender. Eu vou começar com esse ego mais duro, desenvolver um novo olhar e uma nova postura. E mais, tá? Eu vou ligar uma sinaleta bem grande para o abandono, porque o abandono se mascara. É que nem eu disse a vocês, você não percebe, mas você saiu de casa e viajou e deixou os cachorros, você se sente mal porque você acha que você está fazendo, você está abandonando. Então, é uma situação completamente, mesmo que os cachorros não estejam só, tá, gente? Estou falando de deixar os cachorrinhos para morrer, não. Eu estou falando de coisas irracionais de verdade, reações de infantilidade do nosso ego. E a gente não consegue ampliar essa percepção da realidade enquanto a gente não passou pelo passo de conscientização. Então, imagina quem tem que ressignificar dores grandes de violências, de abuso sexual, né? Que muitas vezes deixam ali uma marca na vida da pessoa, né? Muito grande, deixam um medo que vai travar tanta coisa de forma diferente em cada processo, sim, mas a pessoa vai precisar, porque aquilo ali faz parte. Você não tem como olhar, então você está olhando da forma errada. Aquilo ali é da sua vida. Se você está preso à dor, você ainda não aprendeu a ressignificar. E você só faz. Você lembra que você teve que ter o desejo, né? O ego teve que ter o desejo no estágio anterior. Nesse, ele precisa ter muita vontade para fazer essa ressignificação, para ver o que está por trás da nossa ilusão, da nossa cegueira, do nosso julgamento,
tá? E aí a gente vai, quando a gente conseguiu finalmente ressignificar, veja, o estado do meio, né? Que aí a gente vai agora para passos de transformação. Então, eu vou para a minha quarta etapa, que é um estado de transformação. Vocês viram que não é do primeiro por último, ainda tem o quinto, tá? Ainda tem o quinto. Se vocês têm pressa, é porque vocês estão naquele sistema consciencial que prefere ir na farmácia e comprar um comprimido como se o comprimido fosse te transformar. Eu acho que a gente já está grandinho bastante para saber que isso não funciona. Acho que a gente já tentou isso bastante para saber que não funciona. Se vocês acham que sou eu que vou resolver o problema de vocês porque estou fazendo workshop, eu garanto, eu tenho dificuldade para resolver os meus, mas resolvo, tá? E eu trabalho os meus, mas o de vocês, quem vai resolver é vocês. A única coisa que eu faço é ajudar. E ajudo com a competência de quem realiza o processo em si, dando a confiança daquilo que você pode transformar em você. Porque a sua transformação é um trabalho seu, é um mérito seu. E é você quem vai se encher de alegria, de felicidade, porque saiu da prisão para a sua capacidade de mudar a sua vida independente do que vem, eu digo independente da desgraça que bate na nossa porta, que ô vida difícil e maravilhosa essa nossa, né? Dificuldade todo dia, sabe por quê? Porque a gente cresce com elas e às vezes a gente que a gera, né? Nossa infantilidade que a gera. Então, veja, nesse nível de transformação, aquele seu ego que estava dodói, 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 ele já está melhor. Ele já está com uma postura saudável, olha só. Por quê? Porque ele já é capaz de agir. Nos outros dois estágios, ele só estava com desejo, né? Desejo de ver, depois vontade de trabalhar aquele processo. Poxa, vi, caiu a bigorna, né? Caiu minha ficha. Agora eu desejei ver, eu vi. Agora eu estou com vontade de entender. Não, isso não é assim. Eu preciso olhar como uma pessoa grande, preciso olhar como um adulto capaz de seguir adiante, não ficar preso no passado. Agora você vai para a ação. E aí você começa a poder se transformar. Para você realizar a sua jornada do herói, né? A sua jornada do herói, que a gente, quando a gente estuda a jornada do herói, a gente vê que os desafios não cessam, mas as vitórias também não, porque o herói ele vai ganhando força a cada desafio. Então você vai ser capaz de agir, não mais agir igual. Lembra quando eu falei para vocês, as coisas estão só se repetindo na sua vida, se repetindo? Aqui você vai ter capacidade de agir diferente. E quando você age diferente, com uma nova postura, se transforma a sua vida inteira, se transforma toda a sua realidade. Você ganha de presente um novo mundo, um novo universo, onde você já tem consciência da sua limitação, você já tem consciência de onde você se bloqueia, você já consegue identificar, você consegue trabalhar e você consegue agir. Esse ego, ele começa a realmente ter autonomia para a vida, para a gente chegar no nosso quinto estágio, que é o nosso estágio de libertação. Olha aí, ainda não era libertação, não, porque ali tem um trabalho da moléstia, né? Então, aqui é onde você quebra essas algemas às quais você está atado, verdadeiramente, para você se abrir para um processo de saúde, de serenidade. Quando você sai do medo, lembra, quando você está no medo, a sua postura ela é completamente conflituosa, tensa, né? As respostas do medo, elas são sempre, sempre de desequilíbrio. Quando você passa para a libertação, esse ego, você lembra que esse ego está trabalhando em contato com o self desde que caiu em si, não é? Então ele está ali em contato. Quando você entra na libertação, o ego ele atua em conjunto com o eu verdadeiro. É o seu eu superficial, né, o seu eu aqui da vida para fora, para a realização no mundo, em conexão com a sua verdade interior, em conexão verdadeira. E aí você consegue, lembra quando eu falei de intuição? Você consegue confiar, tomar decisões difíceis, lembrando da constelação familiar, né, quando a gente fala da consciência pessoal, que às vezes até a nossa consciência pesa, como, por exemplo, eu que precisei seguir, eu sabia que meu caminho era vir para cá. E aí eu precisei tomar a decisão de fechar uma empresa, precisei fechar minhas turmas que estavam todas com os alunos funcionando, minhas turmas de criança, oh saudade, meu Deus, turmas com todas as idades trabalhando autoconhecimento, os filhos.
Então, na libertação, você toma decisões difíceis com segurança. E essas decisões chegam na vida das pessoas. Elas chegam com um impacto lindo. E aquilo que era para virar adoecimento, não, vira libertação, porque você está guiado pela sua intuição. A sua intuição dirige sua vida e você consegue agir com serenidade. Quando vem um desafio, você não tem mais o medo ali lhe bloqueando para você não saber como agir, ou para você perder o controle, ou para você se desesperar, responder com raiva ou tristeza. Você vai ter a serenidade e a saúde, a paz para enfrentar, porque você sabe que você é capaz. Imagina se não é esse o grande sonho, né, das nossas vidas, ter realmente coragem de perceber onde a gente se perdeu e finalmente se encontrar. Então, essa é uma tarefa linda, interior, né, que nós trabalhamos até aqui, né, nesse nosso movimento e que pode continuar, porque a partir de hoje, né, esse nosso workshop foi para você conhecer esse trabalho, a gente continua esse trabalho nas redes sociais, você pode seguir no Instagram, que a gente está sempre publicando, mas como eu falei para vocês, existem os cursos onde você pode trabalhar esse processo, e por conta da interação dessa turma, que me sensibilizou tanto, o processo de cada um de vocês, né, nós estamos tendo um cuidado na formação dessa turma muito grande para o trabalho desses processos individuais que vão se formando. Então, o nosso curso, ele já vai começar, né, ele já começa a partir de hoje, desse nosso workshop. Você tem interesse de mergulhar, fazer um mergulho mais profundo em 16 etapas. São 16 módulos, onde você vai trabalhar exercícios para continuar ampliando essa percepção. E aí eles são bem profundos, que são exercícios sistêmicos, que são exercícios profundos, para você ir detectando, para você começar a ser esse investigador da sua história e destravar esses conflitos que estão pautados no medo em todas as áreas, tá? Porque etapa a etapa a gente vai trabalhar no nosso curso essa conscientização da primeira à última etapa, né? Então, a sua prisão até a sua libertação, dentro do nível dos medos maiores, né? Daquele nosso nível onde o ego está te ameaçando de morte, até para falar em público, mas para você aquilo ali é morte. Então, sua insegurança no nível de medo muito adoecido, em todas as circunstâncias da sua vida. Depois nós trabalhamos isso no sentido dos relacionamentos, trabalhamos esse ego crítico, você vai ver, conseguir perceber o quanto você se julga, o quanto o seu processo de destruição está sendo feito por você mesmo, o quanto você está comandando e continuando a aumentar o seu nível de autoestima deficiente, por conta de posturas em que você está preso. Então, nós vamos etapa a etapa, trabalhando isso nos relacionamentos, trabalhando isso na sua vida familiar, como é que foi na sua história, trabalhando isso no seu trabalho, trabalhando isso na sua família, agora que você formou, não só na sua família de origem, no seu passo para o sucesso. Então, nosso curso ele vai passo a passo, vencendo essas etapas junto com você, através de uma imersão muito maior. Então, ele se divide nesses 16 módulos, né, ou nessas 16 aulas, que na verdade não são 16, são 24, porque nós temos os encontros ao vivo, né, cada semana, toda semana um encontro exclusivo com a turma, e essa turma, ela pode trabalhar suas experiências da mesma forma que nós estamos trabalhando aqui, só que ainda mais profundo, porque nós temos um cuidado muito grande de formar turmas com uma quantidade de pessoas onde é possível auxiliar esses processos. Só jogar a teoria para vocês, gente, resolve não, tá? Não resolve. Isso vocês até podem fazer com facilidade por aí, encontrando material legal. O processo que vai ajudar vocês é ajudar a serem esses investigadores, ganharem autonomia nos seus processos, porque como eu falei, a libertação do medo não é que você faz o curso e você não tem mais medo, mas você se liberta da prisão em que você estava, porque você passa a ser autor da sua vida e esse medo não vai mais te paralisar. E quando ele te paralisar, você vai saber exatamente o que fazer, como procurar ajuda, como em todos esses casos que eu trouxe, de pessoas que na hora
do pânico, na hora do pavor, procuraram ajuda antes de adoecer, tá? Então, quanto mais adoecido, mais difícil o processo. Mas você pode começar independente de como você esteja. A pior coisa é continuar deixando para depois, tá? Então, temos material, né, prático para tudo que vocês vão trabalhar. Existe um grupo para troca de alunos, e esse é o grande convite que a gente faz para todos vocês que se identificaram com esse processo, tá? A gente vai divulgar esse link hoje dessa turma de libertação do medo, dessa imersão profunda, que vai durar aí, né, 2 meses. As aulas ficam disponíveis para vocês, mas as nossas experiências, imagina aí, se em 3 dias a gente fez tanta coisa legal, pelo que eu vejo nos meus alunos, né, que a grande satisfação é essa, é ver cada um com a sua história transformada, realmente liberto daquela emoção diferente, e a gente vê esse caminho para o amor fluir na vida de cada um. E essas matrículas, eu acho que vocês estão vendo aí também, né, as matrículas já abertas, porque a parte financeira, gente, também gera muito medo, vocês sabem, né? E ela gera um dos medos, a gente não falou muito, mas a parte financeira, a parte de trabalho, né, se você perde emprego, se você está ganhando bem, ela é uma que você precisa olhar antes de tudo. Por quê? Porque ela faz você entrar num medo no nível de sobrevivência. Então, quando a gente não está tranquilo financeiramente, a gente fica completamente vulnerável, como se fosse suscetível a morrer, tá? Então, trabalhar os medos é olhar também para isso, tanto olhar para o nosso equilíbrio financeiro, o nosso equilíbrio segurança de vida, que se a gente vai olhar lá a pirâmide do Maslow, né, que ela trabalha cada degrau, e a gente faz um paralelo com esses degraus para trabalhar a escalada do medo também. Então, nesses degraus, você vai subindo, mas se você ficar preso ali no medo de morte, que é o medo financeiro, você não consegue. Então, a preocupação disso. Por quê? Porque quando você se libertar dos seus medos, quando você tiver mais condição de trabalhar os seus projetos, que capacidade você tem? E você sabe disso, né? Então, você cuida dos seus medos para se liberar, para fazer o seu processo de crescimento, e aí vocês vão ver também no nosso curso do medo o quanto essa parte financeira ela vem junto, ela está ali agregada, porque você vai confiar em você, você vai saber tudo o que você precisa resolver em você para seguir o caminho do sucesso, né? Porque o caminho da confiança, ele é um caminho do sucesso. Então, esse link vai ser enviado, né? Grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, e eu quero deixar para vocês, né? A gente está aqui já terminando o nosso tempo, a nossa mensagem, né? A minha mensagem de coração sobre esse processo. Por mais que você esteja sem esperança, porque está preso na dor, e quantas mensagens plenas de dor eu li nesses 3 dias, quantas histórias de pessoas que estão sofrendo há tanto tempo eu li nesses dias. Não importa, essa dor, ela é só um convite. Ela é um convite para você começar o processo de transformação. Só falta que a gente tenha essa coragem, essa condição de mergulhar na dor que é fruto de algum conflito nosso e trabalhar, sair dessa prisão para a nossa linha de amor. E nessa linha de amor vão fluir as coisas na sua vida. Vai fluir aquilo que você tanto deseja, passo a passo, de acordo com a sua capacidade de vencer aquelas etapas, de compreender esse processo e de ganhar autonomia, completa autonomia para o seu projeto de vida, sua família. Quando a gente está nesse movimento, adoece filhos, nossas relações de casal, às vezes ainda tem amor, às vezes o casamento ainda pode estar bem, mas tá ali cada um preso nos seus medos e os dois medos brigando. Gente, não perde a esperança de fazer esse trabalho interior. Eu divido com vocês todo o meu amor, minha paixão por esse trabalho, esperando que vocês possam sentir, né? Dentro da psicologia profunda, dentro das práticas sistêmicas, a gente sabe que tudo é energia. Então, que vocês sintam essa confiança em vocês e que possam mergulhar confiantes,
apesar do medo, que a gente diz, eu já tentei tanta coisa, eu já fiz tudo, eu já tentei terapia, já. Você ainda não tentou se conhecer de verdade, ganhando autonomia para o seu processo de vida. Enquanto você achar que é no outro que você vai se libertar, vai continuar preso. Mas aí a gente vai conseguir junto fazer esse processo de aprender, né? Colocar nossas crianças psicológicas como adultos capazes e plenos de luz. Então, eu agradeço a cada um de todo o coração. Foi realmente um presente, né? Conviver nesses 3 dias, aprender com a história de vocês e transformar ainda mais esse trabalho a partir da nossa experiência. Então, muito obrigada e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até mais.